Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa teleaula da disciplina de Seminários Interdisciplinar 3. Essa é a segunda aula que você está tendo da disciplina de Seminários. O tema dessa aula é os 4 P's de marketing como suporte ao micro e pequeno empreendedor. Então, agora, para me apresentar, nós ainda não nos conhecemos. Eu sou a professora Daiane Freire Romagnolo. Tenho a graduação em administração e o mestrado também em administração. Então, já deu para perceber que eu gosto bastante da nossa área, ok? O tema dessa aula, ele foi pensado em relação ao micro e pequeno empreendedor. Por quê, professora? Porque quando a gente inicia uma empresa, geralmente é de pequenininho, então ela começa pequena e vai crescendo conforme vai aumentando a nossa lucratividade e o nosso sucesso. E os 4 P's para o pequeno e micro empreendedor principalmente, eles são essenciais. Quando a gente fala de 4 P's, a gente já lembra do marketing, né? Então a gente vai pensar nas estratégias de distribuição, estratégias de preço, de promoção e também em relação ao nosso produto, que são os nossos bens ou os nossos serviços. Então, nesse sentido, quando a gente pensa nos 4 P's para o pequeno empreendedor ou microempreendedor, são coisas que ele às vezes não pensa no dia a dia. Ele vai muito ligado ao preço, que ele tem que vender o produto, cobrir os seus custos e vender a todo custo. Mas ele não pensa nas outras variáveis que também são muito importantes para o marketing. Então é nesse sentido que eu pensei essa aula, para que a gente reflita como os 4 P's auxiliarão na questão do pequeno ou micro negócio. Tá? Então, convido a você agora para ver tudo que a gente vai falar nessa teleaula de hoje, para fazer o nosso convite ao estudo. Vamos dar uma olhadinha? Então, algumas perguntas para que você reflita. Você sabe o que é microempresa e empresa de pequeno porte? Já que a gente está falando de microempreendedor e também de pequeno empreendedor, nós temos que saber o que é então o porte da empresa, como ele se classifica. Então, vem esse questionamento que será respondido no estudo de hoje. Ou, o que é marketing para pequenas empresas? Será que tem diferença? Será que ele é mais simples? Como que a gente pode tratar o marketing nesse sentido? Quais são os erros mais comuns cometidos no marketing da pequena empresa? Erros, a gente sabe que o empreendedor, muitas vezes, ele não tem tanto preparo, porque ele investe, às vezes, tudo que ele tem num sonho. Então, é muito difícil a gente ver aqueles empreendedores que realmente buscam fazer o seu plano de negócios e seguir adiante. E isso é muito comum naquelas empresas que acabam falindo entre o terceiro e quinto ano de existência, porque não houve um preparo, não houve um bom planejamento e um bom plano de negócios. Então, a gente vai ver em relação ao marketing quais são esses erros mais cometidos. E quais decisões implicam na determinação dos 4 P's de marketing? O que leva esse empreendedor a tomar as decisões? A gente sabe que tomada de decisão é algo que acontece todo dia para o administrador, para o empreendedor e o gestor. Então, a gente vai pensar, quais seriam esses fatores que levam determinada pessoa a agir de tal forma em relação à promoção, em relação ao preço, distribuição e ao próprio produto. E por fim, descobrir se os 4 P's são suficientes para a gestão das pequenas empresas. Será que eles são suficientes? Como que a gente pode tratá-los na nossa empresa de pequeno porte? Às vezes, você está fazendo curso de administração pensando em abrir o seu próprio negócio. Isso é uma realidade que a gente encontra em muitos alunos dessa área de gestão. Então, provavelmente você vai começar o seu negócio ainda um modelo mais simples. Vai dar os seus primeiros passos para que daí, ao longo do tempo, ele tenha sucesso, lucratividade e vá crescendo e se expandindo. Então, essa aula é bem focada para aquela pessoa que ainda não sabe muito bem o que pensa em fazer ou como melhorar. Às vezes você já atua em algum negócio, então você consegue buscar estratégias, buscar melhores tomadas de decisão para que você também melhore o seu negócio. Se você não tem
a pretensão de abrir o seu negócio ou você não tem um negócio próprio, essa aula também auxilia. Por quê? Lá na disciplina de empreendedorismo, a gente vê um conceito muito legal chamado intraempreendedor. Então, se você vai trabalhar na empresa de outra pessoa, você consegue também desenvolver novos processos. Você age como empreendedor, se a empresa assim o permitir, uma empresa de terceiros. Então você desenvolve processos, você busca novas estratégias e a parte do marketing, para quem gosta dessa área, a gente sabe que é fundamental para que a empresa seja vista, seja lembrada, ok? E isso também influencia lá no preço. O cliente ele não vai comprar se ele tem esse mesmo produto em uma outra empresa. Então é nesse sentido que a gente vai pensar essa aula de hoje, estudar e buscar compreender todo esse assunto, tá certo? Da mesma forma que são as outras disciplinas, que têm uma situação geradora de aprendizagem, para a disciplina de seminários, eu também busquei fazer da mesma forma. Eu tenho uma situação geradora de aprendizagem que tem um personagem, e o nome desse personagem para a aula de hoje é Marcos. Então, o Marcos, ele pretende abrir um novo negócio, mas ele tem muitas dúvidas em relação ao marketing. O que ele fez? A gente vai conhecer a história dele agora, então vamos lá comigo. Nesta aula, conheceremos a história de Marcos. Ele está prestes a abrir seu próprio negócio, mas ele tem dúvidas em relação ao porte da empresa e como o marketing pode auxiliá-lo na gestão do empreendimento. Por isso, Marcos procurou uma empresa júnior formada por alunos do curso de administração de uma universidade localizada na cidade onde ele mora. A empresa júnior é comum em muitas universidades, onde esses alunos podem atuar como administradores ou em sua área de formação, a área que ele está cursando, e prestar consultoria sem fins lucrativos, por exemplo, para outras empresas ou para as pessoas que possuem dúvidas, no caso da administração, em relação ao negócio. Então, ele buscou na empresa júnior, do curso de administração, auxílio desses alunos, para que ele, então, sane as suas dúvidas. Continuando, assim, em uma reunião com os alunos, ele realizou diversos questionamentos. Então, ele tinha um monte de dúvidas e perguntou para os alunos. E esses alunos responderam. Portanto, o Marcos ele obteve respostas pertinentes e muito importantes para o negócio que ele pretende abrir. Por isso, vamos aprender com Marcos? Então, nesse sentido, eu quero que você pense que você está fazendo o papel do Marcos, que você está lá nessa empresa júnior tirando dúvida com esses alunos que entendem do curso, que sabem bem como abrir um novo negócio. Ou então, pense que você é um desses alunos da empresa júnior e está prestando uma consultoria, porque um dos papéis possíveis para o administrador também é ser consultor, ok? Então, você também pode entender mesmo como funciona essa questão do porte da empresa e dos 4 P's e quem sabe até prestar uma consultoria para alguém que você conheça que está precisando desse auxílio, ok? Então, vamos dar início à aula de hoje. Veja comigo no quadro. Classificando as empresas pelo porte. Então, uma dúvida do Marcos que a gente viu era sobre o porte das empresas. O governo federal ele vem dando apoio aos empreendimentos de micro e pequeno porte. A gente escuta muito falar isso, que o governo tenta dar incentivo para crescer o empreendedorismo, empresas de micro e pequeno porte. Então, por meio da Lei 9.841, de 5 de outubro de 1999, o governo federal instituiu o Estatuto da microempresa e da empresa de pequeno porte. Então, você já sabe que há um instituto que dispõe sobre o tratamento jurídico diferenciado, favorecido e simplificado nos campos administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e também em relação ao desenvolvimento empresarial. Então, com essa instituição realizada pelo governo federal, ele já começa a traçar normas em relação à micro e pequena empresa. Então, o Marcos pergunta o seguinte: o que é a microempresa? Tem alguma diferença de micro e pequena empresa? Então, os alunos responderam para ele que
há um artigo, que é o artigo 1º do Decreto 5.028, lá de 31 de março de 2004, que diz que a micro e pequena empresa é a pessoa jurídica ou a firma mercantil individual que tiver receita bruta anual que seja igual ou inferior a R$ 433.755. Já o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, que a gente escutou muito falar há alguns anos, que dava empréstimo, fazia financiamento principalmente para micro e pequenos empresários, ele classifica a microempresa como aquela que possui receita operacional bruta menor ou igual a 2,4 milhões de reais. Então, a gente já vê que há uma diferença entre aquilo que o governo coloca e aquilo que o BNDES estipula até para poder fornecer o financiamento. Tá? Então, a gente está pensando aí em relação a valores monetários. E já na sequência, ele pergunta: e o que é a empresa de pequeno porte? De acordo com esse mesmo artigo de 2004, a empresa de pequeno porte é aquela pessoa jurídica e a firma mercantil individual que, se ela não estiver enquadrada como microempresa e tiver receita bruta anual superior àquele valor que é o teto da microempresa, que é de 433.755, igual ou inferior a 2.133.000, na classificação desse artigo, essa é considerada a empresa de pequeno porte, porque ele tem que ter uma receita acima do teto da microempresa de 433.000 e inferior a 2.133.000. Olha a diferença, no BNDES essa classificação já muda, porque acima de 2,4 milhões e abaixo de 16 milhões que é considerado pequena empresa, então empresas de pequeno porte. Nesse sentido, a gente já pode ver uma diferença bem grande, enquanto o teto de no que foi instituído pelo governo federal, às vezes é aonde está iniciando a outra. Quando a gente pensa na parte de financiamento, o BNDES ele tem uma classificação muito maior para essas empresas de micro e pequeno porte, tá certo? Então, até agora você viu tudo isso sobre o porte da empresa, essa parte mais jurídica, de formalização. Era a dúvida que o Marcos também tinha. Mas a gente tem que pensar o seguinte: por que será que a gente fala tanto de micro e pequena empresa, que o governo dá apoio, que o governo incentiva, apesar de que a gente sabe também que os impostos, em alguns casos, são muito altos, mas por que há essa coisa, né, do governo sempre estar incentivando? Será que ela é importante? Essas empresas são importantes no contexto nacional? Isso eu já te digo que são. Elas representam muito no percentual de empresas do país. Então, esse contexto nacional, ele é muito configurado por essas pequenas empresas ou microempresas. Olha comigo alguns dados importantes sobre esse contexto. As micro e pequenas empresas têm fundamental importância para a economia nacional, porque elas representam 98% das empresas existentes no país. Então, pensar que a cada 100 empresas, 98 são de micro e pequeno portes. Ainda, 21% do PIB, que é o nosso Produto Interno Bruto, ou seja, tudo aquilo que foi produzido no país, 21% corresponde àquilo que foi produzido em micro e pequenas empresas. 52% do total de empregos com carteira assinada, então lembrando que esses dados mais recentes são de 2015, então mais da metade da população com carteira assinada trabalha em micro e pequena empresa. E também quase 30% das compras governamentais são realizadas na pequena empresa, tá certo? Lá no início, a gente falou da questão do marketing. Tem alguma diferença do marketing para pequenas empresas? Então, na sequência, a gente já vê esse questionamento. Primeiro, falando do marketing de pequenas empresas. Quando a gente pensa nesse marketing, a gente pensa que ele consiste em todas as atividades do negócio que conduzem à criação, desenvolvimento e entrega de um pacote de valor
para a satisfação total do cliente-alvo, que é o objetivo. A pequena empresa, as empresas em gerais, mas sobremaneira as empresas de pequeno porte e de micro e pequeno portes, elas visam a satisfação do cliente. O cliente-alvo, satisfazer o cliente-alvo é sempre o objetivo. Então, tudo que ela faz é sempre voltado para o cliente em primeiro lugar. Então, uma vez que uma pequena empresa tem o seu compromisso orientado ao cliente, ela estará pronta para desenvolver a estratégia de marketing para alcançar esse objetivo. Quando ela coloca o cliente em primeiro lugar no seu negócio, ela tem então essa questão relacionada a pensar que o marketing, ela está pronta para desenvolver o marketing no seu negócio. Tá? Então, é sempre importante que a empresa tenha essa visão de que o cliente está em primeiro lugar. Por que o cliente está em primeiro lugar? Porque é ele que busca é ele que faz, na verdade, a empresa desenvolver toda a sua estratégia. Ela mexe no preço, ela mexe na divulgação, se o cliente não está aparecendo lá para comprar, ela busca novas formas de promoção, enfim. Ela sempre busca meios de atender o cliente. Ou gerar uma demanda, se esse cliente reclama de alguma coisa, ela tem mais meios, mais possibilidades de atender esse cliente. Tá? Então, é fundamental que ela tenha um bom marketing. O marketing vai fazer muitas vezes um cliente que até então não comprava, vai passar a comprar. Coisas desse tipo. Então, é sempre importante um bom marketing. Falando nisso, nesse bom marketing, eu tenho um vídeo agora que vai falar realmente a importância de um bom marketing. Então, vamos assisti-lo e na volta a gente comenta. É rapidinho. Muito legal o vídeo, né? Você já assistiu? Caso você não tenha assistido, e já, às vezes a primeira vez que você vê esse vídeo, ele já passa uma ideia muito legal. Ainda que ele seja muito simples e muito divertido, então tem esse caráter cômico, a gente já entende totalmente o que esse cachorrinho está buscando. Ele é um cachorro, como todos os outros ali que estavam disponíveis para adoção. Ele poderia não se destacar, né, entre aqueles outros cachorros. Mas, pensando no marketing, ele resolveu se vender. Então, o que ele fez? Ele mostrou tudo aquilo que ele era capaz de fazer, inclusive levar as crianças na escola, colocar as crianças para dormir, lustrar o sapato, coisas que, né, a gente sabe que teve um interesse ali muito lúdico, mas ele soube se vender. Tanto é que após ele mostrar todas as ações que ele faz, o que ele fez? Ele já estava com a mala pronta para ser levado para casa. Então, essa é a importância do bom marketing. Muitas vezes você acha que não tem destaque nenhum, que você não tem nenhuma vantagem competitiva em relação ao seu concorrente. E não, você descobre que até nas pequenas coisas, inclusive nos 4 P's de marketing, você consegue sempre tomar uma decisão que vai te fazer ter destaque, que vai fazer o cliente olhar para você e falar, olha, eu vou levar, eu vou comprar o seu produto porque realmente você me mostrou que é bom, ou o seu serviço e tudo aquilo que ele pode fazer. Então esse vídeo, ainda que curtinho, ele passa essa mensagem para a gente sempre lembrar que você às vezes não encontra um caminho para se destacar, mas esse caminho existe e muitas vezes ele está ali na sua frente, tá certo? Então, pensando em todo esse processo do marketing e lembrando que o foco dessa aula está nos 4 P's de marketing, tem uma figura agora que eu destaquei uma parte que é mais importante, que eu considero mais importante. Vamos dar uma olhada. Essa figura que vai falar todo o processo de marketing. Então, essa figura inteira trata do processo de marketing, mas eu destaquei em amarelo, dentro da parte de criar valor para os clientes e construir relacionamentos com os clientes, que é o foco da pequena empresa, principalmente microempresa, tem a parte dos 4 P's. Então, quando eu penso dentro do meu processo de marketing em desenvolver um programa integrado de marketing que proporcione valor superior, eu necessariamente estou pensando nos meus 4 P's de marketing. Então, quando eu penso na concepção do produto e serviço, eu preciso construir marcas que sejam fortes. Eu estou pensando no meu P de produto. Eu preciso criar marcas que sejam fortes, que sejam reconhecidas, que tenham uma boa reputação para que esse cliente compre na minha empresa. Quando eu penso no meu P de preço,
eu estou pensando na determinação dos preços, onde eu crio um valor real. Na parte de distribuição, que seria o meu P de praça, eu viso gerenciar cadeias de suprimento e demanda. Por que a demanda? Porque os meus clientes, eles demandam produtos, então eu tenho que pensar em como suprir, como que eu distribuo os meus produtos para que eles cheguem aos meus clientes. E por fim, o meu P de promoção. Basicamente, quando eu penso em promoção, eu penso na comunicação. E nesse caso, eu busco comunicar a proposição de valor, que é o que está aqui nesse último quadradinho. Tá? Então, quando eu penso no processo de marketing, nessa parte de desenvolver um programa integrado de marketing que proporcione valor superior, basicamente eu estou pensando nos meus 4 P's. É importante que o empreendedor, o administrador, tenha em mente esse processo de marketing e dê um enfoque para esses 4 P's, porque muitas vezes o negócio precisa apenas de um empurrãozinho. E aí com esses 4 P's eu consigo já melhorar muita coisa na minha empresa, por isso que ele vem como um suporte ao micro e pequeno empreendedor, que é o tema desta aula, ok? Então, falando ainda do marketing das pequenas empresas, e aí quando eu falo em pequenas empresas, a gente está falando tanto de microempresa como empresa de pequeno porte. Então, nesse contexto, quando eu falo de 4 P's, estou falando do meu composto de marketing, ou também conhecido como marketing mix. Tá? Então, nesse contexto, o composto de marketing ou marketing mix perfaz uma parte essencial das atividades de marketing da empresa, que é basicamente a estratégia de marketing. Por isso que ela é muito importante dentro do processo de marketing, porque a estratégia é uma palavra que ronda a vida aí de qualquer administrador, agir estrategicamente. Uma parte histórica disso, que é o conceito de marketing mix ou composto de marketing, ele foi criado por Neil Borden, lá no ano de 1964. E os 4 P's são os parâmetros que o empreendedor controla, né? Eu consigo controlar os meus 4 P's, mas eu tenho que saber que eles estão sujeitos às influências e restrições do ambiente. Ainda que eu consiga controlá-los, eu sei que o ambiente influencia, ok? Então, eu preciso tentar ao máximo lidar com essas questões para que o ambiente interfira o mínimo possível, para que eu efetivamente consiga lidar com o meu composto de marketing, ter uma boa estratégia de marketing. Quando eu falo do empreendedor, a gente tem que pensar que o empreendedor, às vezes, ele vai para o negócio sem ter muito preparo, sem buscar uma assessoria, uma capacitação ou mesmo uma formação, como você busca aqui na universidade. E aí ele comete alguns erros ligados ao marketing. Por isso o Marcos, lembra do Marcos, o nosso personagem, que vai lá na empresa Júnior tirar algumas dúvidas? Ele tem algumas dúvidas em relação a esses mitos ou esses erros que são cometidos pelos empreendedores, porque ele não quer cometer esses erros. Por isso que ele buscou auxílio. Então, vamos conhecê-los. Então, como a gente pode pensar nesses mitos que muita gente acredita que seja verdade sobre o marketing na pequena empresa. Então, o Marcos perguntou para os alunos o seguinte: quais erros comuns são cometidos pelos micro e pequenos empreendedores? Então, os alunos listaram para ele 4 erros comuns. O primeiro erro é um pensamento: com tanto esforço no negócio, eu não precisarei de marketing. Isso é uma verdade. A gente costuma ver empreendedores que acham que porque eles chegam lá primeiro que todo mundo, que vão embora depois de todo mundo, que eles estão se esforçando, trabalhando mais, dormindo menos, que o simples esforço deles já seja suficiente para o retorno do negócio. E isso não é verdade. Ele precisa sim do marketing, porque o marketing, principalmente na parte de estratégia, que são os 4 P's, ele engloba outras coisas que são fundamentais para o negócio. O erro 2. Um bom marketing suprirá algumas deficiências do meu produto. Isso é um mito, é um erro. Por quê? Se eu achar que eu passar uma boa propaganda para o meu cliente vai ser suficiente para ele gostar do meu produto, eu estou enganado. Como que eu passo para o meu cliente que o meu produto é o melhor do mercado e a hora que ele vai lá buscar, vai comprar,
ele vê que não é. Isso vai acabar queimando a minha reputação, então isso vai sair muito mais caro para o empreendedor. O erro 3, não ouvir ninguém ou ouvir a todos. A gente sabe que é uma característica do empreendedor conversar com muitas pessoas sobre os mais variados temas, mas é um erro não ouvir ninguém ou ouvir a opinião de todo mundo e acatar aquilo como verdade. Você tem que ter o seu feeling, né, de sentir que aquilo vai dar certo, de buscar informações relevantes que realmente te auxiliarão na condução do negócio. E o erro 4, investir em marketing sem medir resultados. A gente sempre busca controlar, a gente precisa acompanhar o nosso desempenho. Se a gente não acompanha o nosso desempenho, a gente não mede resultados e não sabe se tudo aquilo que a gente está investindo está tendo retorno, ok? Então, para finalizar a parte geral dos 4Ps, para daí a gente começar a falar de cada um individualmente, eu trago o seguinte: o objetivo das decisões sobre os 4Ps é concentrar os esforços no mercado-alvo, de maneira a criar valor e receber uma resposta positiva dos clientes potenciais. Ou seja, a aceitação dos meus clientes, saber que aquilo que eu estou fazendo está dando resultado. O Marketing Mix é o conjunto singular de decisões de cada empresa a respeito dos 4Ps. Então, P de produto, o P de preço, o P de praça, porque vem do inglês place, ou também conhecido no Brasil como distribuição, e por fim o P de promoção. Tá? Então, pensou na estratégia de marketing, eu estou pensando nos meus 4Ps, criado lá em 1964, tá certo? Então, para introduzir mesmo o assunto de cada P desse Marketing Mix individualmente, eu começo a falar do produto. Professor, o produto, então você está falando apenas daqueles bens tangíveis? Não, eu considero o produto também o serviço, porque é o resultado da minha empresa. A minha empresa se mobiliza, gasta recursos, contrata pessoal para ter um resultado. Esse resultado é o produto. Seja um serviço ou um bem tangível, a gente está falando de produtos, tá certo? Então, vamos dar início agora ao P de produto. Olha comigo. O Marcos pergunta então para os alunos: tá, vocês me falaram tudo isso, mas o que são então produtos? Quando eu penso no meu P de produto, o que eu posso considerar produtos? De forma geral, produtos e serviços são chamados apenas de produtos. A maioria das empresas tem não um produto, mas um mix de produtos que se dividem em algumas linhas. Essa variedade serve para atender a diferentes necessidades e preferências em relação aos mesmos produtos. Por exemplo, eu tenho produtos de diferentes sabores. Então, você quer tomar um sorvete, o produto é o sorvete. Mas se você gosta de sorvete de morango e seu amigo gosta de sorvete de chocolate, geralmente você encontra essas opções diferentes para que todo mundo saia satisfeito. E ainda diferentes tamanhos. Todo mundo compra sapato, mas nem todo mundo usa o mesmo número. Então, nesse sentido, a empresa se responsabiliza a criar diversos produtos com diferentes tamanhos, diferentes designs, muda a embalagem, tudo que vai influenciar na decisão de compra do cliente. E aí o Marcos pergunta: como que a empresa então consegue uma diferenciação em seu produto? E os alunos respondem que ela procura por algum tipo de vantagem comparativa para distinguir seus produtos dos demais existentes no mercado. Como que ela vai conseguir isso? O design, geralmente o design é mais inovador do que o concorrente. A própria embalagem, a gente sabe, nós como consumidores, geralmente até preferimos determinados produtos porque ele tem uma embalagem melhor. Às vezes é muito mais fácil de levar. Se às vezes você quer deixar no carro, não consegue ficar segurando, a própria embalagem vai influenciar na sua decisão de compra. E também a marca. A marca, sobremaneira, faz a gente levar um produto. Muitas vezes a gente não fala que determinado produto, não chama ele pelo nome genérico, a gente chama pela marca, porque a marca acaba sendo forte.
E aí o Marcos tem uma dúvida em relação à qualidade. Como lidar com a qualidade? O empreendedor, ele deve estar ciente, portanto, que a qualidade no projeto do produto envolve algumas definições. Por exemplo, o desempenho. Será que esse produto tem um bom desempenho? Como que eu consigo medir? E aí entra a questão do controle, de saber se aquilo está tendo o desempenho correspondente ao projeto, né, em que ele foi montado. E os acessórios? Você já comprou um produto que vem cheio de acessórios, mas só o produto funciona, os acessórios não? Isso é muito comum, quando o projeto é feito pensando apenas na beleza, na estética e não presta atenção na funcionalidade. Isso é muito comum de ocorrer. A confiabilidade vem muito da reputação, de ser construída uma marca forte, de saber que aquele produto realmente cumpre aquilo que promete. Durabilidade. Aposto que você já chegou na casa da sua avó um dia e viu um produto que estava lá funcionando desde quando você era pequeno. Essa é a questão da durabilidade. Produtos que a gente associa a qualidade a coisas que duram muito. Se a gente compra um negócio que é para durar, na semana seguinte ele estraga, a gente vai falar, esse produto não vale nada, ele não tem qualidade. Então a gente associa muito a questão da durabilidade à qualidade. Facilidade de manutenção. Muitas pessoas evitam comprar carros, embora sejam de marcas boas, evitam comprar carros em determinados lugares do país porque não têm acesso a uma boa manutenção ou alguém que conheça da marca daquele carro para realizar a manutenção. Então, a gente também pensa nisso em relação à qualidade, ou um produto que, se acontecer alguma coisa, facilmente você consiga arrumar. A parte de estética. Quanto mais bem feito é um produto, mais elaborado, uma boa costura, um bom caimento, a gente pensa a estética associada à qualidade. Ainda, a qualidade percebida, que às vezes o produto nem tenta evidenciar tanto assim a qualidade, mas você percebe a diferença. Até por ter provado produtos semelhantes, você sente a diferença. E a questão da excelência. Quando a gente pensa na excelência, são empresas que geralmente trabalham com um conceito de qualidade total. Então busca às vezes até a ISO para tentar fornecer o máximo de qualidade que ela conseguir para esse cliente, para que o cliente olhe a empresa, o produto e entenda que ela é uma empresa de excelência, que são produtos que visam qualidade total e a excelência. Tá? Então, nesse sentido, a empresa também trabalha e investe muito para conseguir esse retorno. Então, ela investe para que realmente o cliente sinta que é algo que vale a pena ser comprado, ser indicado para outras pessoas. Inclusive, o marketing boca a boca, a gente sabe que é algo muito recorrente que também dá muito retorno, tá certo? Da mesma forma, o produto, assim como nós, ele tem um ciclo. A gente passa por um ciclo e tudo que a gente faz, por exemplo, para melhorar a nossa saúde é para tentar aumentar nosso tempo de vida, nossa qualidade de vida. O produto é a mesma coisa, com a diferença de que a empresa vai investir recursos para sempre melhorar esse ciclo de vida dele. Então, tem um gráfico ali no quadro que vai exemplificar isso. É importante, portanto, que o empreendedor conheça o ciclo de vida do produto. O que é esse ciclo de vida, professora? Diferentes estágios de posicionamento do produto no ambiente. Então, eu tenho a fase introdutória do meu produto, que é conhecido aqui, na primeira etapa do meu ciclo de vida, como lançamento. Depois, eu tenho a fase de crescimento. Então, o produto começa lá bem tímido, em alguns casos, e vai crescendo as vendas. Vou investindo na minha estratégia de marketing, vou conseguindo mais recursos, novos modos e vou implementando tudo isso no meu produto, no meu atendimento, reduzindo custos para que ele cresça e amplie a sua participação no mercado. Então, essa é a fase de crescimento. Depois, ele atinge uma fase conhecida por fase da maturidade. A fase da maturidade é onde o produto tende a permanecer um maior tempo. Tá? Isso não é exatamente 100% que vai ocorrer uma verdade, porque tem produto que sai da fase de crescimento
fica pouco no mercado e já começa a cair em declínio, ok? Que é a fase final, o declínio. Então, depois de atingir um certo ápice, o produto tende a entrar em declínio, muitas vezes porque ele é substituído por algo melhor, algo que às vezes tem as mesmas funções, mas faz de uma forma melhor, ou produtos que sejam parecidos, mas tenham mais funcionalidades e coisas do tipo. Então essa é a questão em relação ao ciclo de vida. O Marcos, vendo essa questão do ciclo de vida, ele pergunta o seguinte para os alunos: por que o conceito de ciclo de vida do produto é importante para a pequena empresa? E os alunos dão para ele 3 razões. A primeira razão, porque ajuda o empreendedor a entender que políticas de promoção, de preço e distribuição devem ser ajustados para refletir a posição do produto na curva. Por exemplo, se eu tenho um produto que está na fase de lançamento, eu preciso investir nesse produto para que ele atinja a fase seguinte. Então, ele precisa ter o seu crescimento, eu tenho que investir para que ele cresça, para que ele amplie a sua participação no mercado, ok? Se ele está na fase de maturidade e é um produto que tem uma venda boa, que ainda não há substitutos, eu também preciso investir para que ele se mantenha nessa fase. Segunda razão, destaca a relevância do rejuvenescimento das linhas de produto, sempre que possível antes que elas morram. Então, se eu não busco inovação nas minhas linhas, a tendência é de que caia em declínio e morram. E aí eu não tenho nenhum produto para substituir. É por isso que as empresas investem, principalmente as grandes empresas, investem cada vez mais em P&D, que é pesquisa e desenvolvimento. E a terceira razão é um lembrete contínuo de que a vida natural de um produto segue a clássica curva em forma de S, ou seja, esse S inclinado que vai descrever a própria linha do tempo da vida. Por isso, a gente sabe que a inovação é tão importante, ok? Para que esse produto realmente não caia em declínio tão cedo, para que ele seja muito bem explorado, para que o cliente conheça realmente as suas funcionalidades e aí a gente consiga aproveitar ao máximo dessas fases, principalmente a fase de crescimento, de expansão e de maturidade, tá? Então, essa parte do produto, ela é fundamental para que o empreendedor de cara, o administrador também, né, já entenda o que é o produto dele, para que serve esse produto, como ele atende o mercado, para que ele consiga então traçar as melhores estratégias em relação à inovação, à expansão, os ciclos, né, de crescimento e maturidade, tá certo? Essa é a forma de lançamento. Um produto, quando ele é lançado, ele tem que saber para que nicho de mercado ele vai. Então, é preciso muito esse estudo criterioso, principalmente em pequenas empresas, que a gente sabe que a concorrência é alta. Lembra que elas correspondem a 98% das empresas do país, tá? Agora vamos falar de uma parte que é muito importante, que a gente às vezes acha que é a única parte importante desses 4 P's de marketing, que é o preço. Mas a gente vai ver que não é apenas isso. Então, vamos lá. Pensando nisso, o Marcos olha para os alunos e fala o seguinte: tá, então vamos passar para o segundo P. O preço, ele é muito importante para o marketing, porque o Marcos acha que o preço só é pensado lá no financeiro. Então, os alunos respondem que o preço é uma das principais decisões que a empresa deve tomar, em razão de ser determinante na decisão de compra e uma das variáveis que geram o lucro. Algumas vezes o preço é o único elemento que diferencia o produto de seus concorrentes. A gente sabe que isso é verdade. Se a gente vai comprar um produto relativamente simples, então uma marca de sapato lá para usar no dia a dia. Se você está no shopping, passa em 3 lojas de sapato e vê o mesmo sapato que tem o seu número, você geralmente acaba comprando na loja que te oferece o preço mais barato. Então, por isso o preço geralmente é um diferencial entre os concorrentes. Então, Marcos entendeu que o empreendedor deve estar ciente que determinados fatores afetam a decisão do preço. Mas então, quais são esses fatores? O que afeta a minha decisão de colocar determinado preço no produto? Primeiro, os custos de produção e de vendas.
A gente sabe que muitos produtos são vendidos pensando apenas nos custos que eu tenho para produzi-los e para vendê-los. A competição, se o meu concorrente está vendendo um produto semelhante num preço muito mais baixo, isso vai afetar a decisão que eu vou colocar em cima do preço do meu produto. Depois, a demanda dos consumidores e necessidades dos revendedores e atacadistas. Um exemplo prático disso é o que a gente viu acontecer com a carne, com o leite, com o tomate. Quanto mais demanda tem, se o produto é escasso, aquela lei da oferta e procura, a gente sabe que o preço tende a se elevar, porque eu sei que aquele produto está em falta e a contrapartida também é verdadeira. Então isso também vai influenciar o meu preço. Os objetivos de marketing da empresa, e aí a gente vai ver daqui a pouco as estratégias de preço. Vai ver como isso tem muito a ver com aquilo que a empresa objetiva. A regulação governamental, que vai influenciar e muito nos preços que você coloca. E por fim, a própria percepção dos consumidores. Não adianta eu querer colocar um preço muito alto num produto, sendo que os meus consumidores não dão o valor esperado para aquilo, né? Eles não estão aceitando pagar aquilo que eu coloquei como preço ideal. E aí tem uma figura bem legal para explicar algumas estratégias. O Marcos, diante desse cenário, ele pergunta o seguinte: e quais estratégias podem ser adotadas para a determinação do preço? E aí os alunos passam para ele algumas estratégias principais. Por exemplo, o custo. Muitas empresas trabalham em cima do custo do produto, colocam um percentual de lucro e geram o preço ideal do produto. Caso você não tenha passado por isso ainda, vem de uma taxa que chama markup, tá? Então a markup auxilia na formulação do preço de venda do produto. Ainda temos a questão do preço premium. O que é o preço premium? Onde a empresa tenta passar uma percepção alta de valor agregado. Por exemplo, ela tenta passar a ideia de que realmente o produto dela é muito bom, é o melhor do mercado e por isso ele tem um preço elevado. Ainda temos a estratégia de preço de penetração. Quando eu penso na estratégia de preço de penetração, eu estou pensando que a empresa vai colocar o produto com o menor preço o menor preço de mercado. Então ela vai colocar um produto lá a preço bem baixinho, visando aumentar a sua participação de mercado, o seu market share. Por quê? Coloca um produto baixo, novo, que as pessoas às vezes não conhecem, todo mundo passa a comprar, acaba gostando do produto e aí ao longo do tempo eu vou aumentando o preço desse produto. E as pessoas, por gostarem do produto, por já conhecerem o produto, às vezes acabam continuando a comprar. E a estratégia de desnatação. A estratégia de desnatação ela é diferente. Por quê? Porque eu coloco um preço mais alto já na fase introdutória do ciclo de vida, baseado na minha inovação. Então, por exemplo, o meu produto é muito diferente, ele é muito inovador. Eu sei que todo mundo vai gostar, vai ter interesse, curiosidade. Então, eu jogo um preço lá em cima para que na fase introdutória, para que chame a atenção das pessoas. E a última estratégia aqui é a defesa. O que remete à estratégia de defesa? É defender-se basicamente da ação dos concorrentes, buscando manter os níveis atuais de venda nos mercados e segmentos atuais. Então, eu me defendo dos concorrentes buscando sempre manter a minha participação de mercado, sempre buscando permanecer com a minha empresa, para que ela então tenha um fôlego, consiga se destacar nesse ambiente e aí vencer os concorrentes, a guerra da concorrência, tá? Então sempre buscar ainda se defender ao máximo para que a sua empresa não seja afetada pela ação dos concorrentes, tá? Então, a gente falou até agora do produto e do preço. Mais uma parte que também faz parte dos 4Ps, é a parte de distribuição, que é a conhecida praça. A gente sempre tem algumas dificuldades em relação à distribuição dos produtos. Então, com base nisso,
essa parte de distribuição vai apresentar algumas formas ou tipos de vendas que podem ser realizadas, a forma como esses produtos podem ser distribuídos e tentar trazer alguns benefícios ou algumas características que já podem atrapalhar nesse processo. Então, vamos lá comigo para a parte de distribuição. O Marcos pergunta o seguinte: como que a empresa pode realizar a distribuição física dos seus produtos? Como que faz isso? E aí os alunos dizem para ele que ela pode realizar a partir dos canais de distribuição. Esses canais representam o elo, então a ligação entre o produtor e o consumidor. Uma frase importante: um produto não tem valor se não for colocado ao alcance do consumidor, tá? Então, um produto só vai ter valor se esse consumidor conseguir ter acesso ao produto. E aí os alunos dizem para ele que há 4 formas principais de distribuição de produtos: uma direta e 3 indiretas. Então, vamos conhecê-las. Primeira, distribuição direta. Em certos casos, não há intermediários entre o produtor e o consumidor. A distribuição vai direto do produtor para o consumidor. Os produtores vendem diretamente aos consumidores por meio de catálogos, de telemarketing, internet e usam canais de distribuição simples. Então, vamos pensar numa empresa que faz lá bolos, doces para festa. A pessoa vai lá, tira o pedido, ela vai fazer os produtos e entregar ao consumidor. Isso é um exemplo da distribuição direta. Já a distribuição indireta tem outras características. Primeiro, o produtor que faz o produto, elabora o produto e repassa ao varejista, e do varejista vai para o consumidor. A gente conhece muito isso, né? Vai numa empresa, num varejo e compra o produto que foi produzido por um terceiro. Ainda o produtor que passa para o atacadista vende o produto para o varejista e o varejista repassa ao consumidor. E por fim, o produtor que ele passa para o vendedor ou para um corretor, que vai passar para um atacadista, posteriormente um varejista e por fim um consumidor. Nesse caso, a gente tem um exemplo aqui muito da produção de grãos, né? Então, o produtor lá no campo produz os grãos, já passa essa produção para a agroindústria, que depois passa para outra parte até chegar na nossa mesa, que somos os consumidores finais. Então, nesse caso, quanto mais intermediários eu tenho, então todos esses aqui do meio do processo eu chamo de intermediários. Mais distante o produtor fica do consumidor final. O produto tem muito valor agregado quanto mais distribuidores ele tem, mais intermediários. E nesse caso também implicam-se os custos. Esse produto, vamos pensar no exemplo prático do atacadista. Eu tenho uma loja de varejo, então eu sou esse varejista. Esse varejista, ele vai lá muitas vezes no mercado que vende por atacado e compra vários fardos de determinado produto. Aqui no varejo, esses fardos ele deixa em produtos unitários e faz a venda para o consumidor. Ele pagou muito mais barato no atacado, mas o fato dele ter gastado para ir lá, para investir o dinheiro e repassar no negócio dele, ele tem que pôr o lucro em cima, então a margem dele, que é repassada ao consumidor. E com certeza saiu também muito mais em conta para o atacadista que comprou isso lá do produtor. Então sempre pensando nessa relação, ok? Essa parte de distribuição é importante porque a gente tem que entender que a cadeia produtiva, a cadeia de distribuição envolve muitas variáveis, né? Então tudo aquilo que é importante para a empresa e que você, produtor, muitas vezes tem que ver se pensa, é você mesmo que vai fazer a distribuição direta ou você vai ter intermediários?
né? São coisas que precisam ser pensadas até para o processo do negócio, porque tudo isso vai implicar custos e também a questão da agregação de valor, que é muito buscada pelas empresas para que o cliente então perceba esse valor nos produtos, tá? Vamos continuar. Quais as funções então dos canais de distribuição? Uma pergunta do Marcos. Os canais intermediários de distribuição, eles são importantes porque eles desempenham determinadas funções necessárias ao marketing com melhores resultados do que o produtor ou o consumidor. E essas principais funções, então, dos canais de distribuição são, por exemplo, fracionar. Algo que vem em muita quantidade, eu fraciono, faço os packs, né, os pequenos pacotes e passo isso ao consumidor final. Ou eu consigo direcionar ao público-alvo. O produtor, muitas vezes, ele produz em lote, em massa, mas ele não está muito focado em quem são os usuários, então, aquele público-alvo. Então, os intermediários, eles têm essa função de olhar para a cadeia de distribuição e conseguir alocar de uma melhor forma os recursos. Ainda fornecem informações. Por exemplo, um produtor que está lá no campo, por exemplo, ele não tem muita noção, às vezes, do que realmente as pessoas estão buscando. Às vezes, ele depende dos intermediários para que repassem essas informações. Tá? E a mesma coisa, um atacadista vendendo para o varejista. Ele vai passar a informação do seguinte: olha, o meu produtor não está conseguindo produzir tudo que eu preciso. Então, de repente, você pode começar a aumentar o preço porque a demanda desse produto vai continuar alta, mas a oferta nem tanto assim. Então, são essas informações que circulam nesse meio de distribuição. E também a parte de transferência de riscos. Lembra que eu falei do campo e da agroindústria? Muitas vezes o produtor rural, ele transfere o risco, por exemplo, para essa agroindústria. Elas arcam, já ficam com todo o bônus e o ônus também de arcar com a produção desse produtor. Então ele repassa ainda que mais barato e essas empresas assumem o risco e assumem toda a despesa para repassar esse produto para frente. Tá? Então, são essas as funções importantes do canal de distribuição. E o Marcos ainda pergunta: existem fatores determinantes da escolha do canal de distribuição? Então, o que eu levo em conta para escolher um melhor canal de distribuição? Em geral, a escolha do canal de distribuição decorre do número de varejistas que venderão os seus produtos, que é conhecido como a cobertura de mercado. Ainda do custo de distribuição e do controle do escoamento dos produtos até o consumidor final. Então, são determinantes que vão influenciar na minha escolha do melhor canal de distribuição. Eu tenho que ter uma noção do custo que isso vai ter. Será que vale a pena eu trabalhar com muitos intermediários ou eu consigo arcar direto com uma venda, uma distribuição direta ao meu consumidor? Então, são coisas que o empreendedor precisa sempre ter em mente, para que ele busque sempre fazer mais com menos, que é a nossa questão da produtividade, ok? Então, com essa parte, a gente finaliza o terceiro P, que é o P de praça, em relação à distribuição, tá? Na sequência, a gente vai ver a questão da promoção. Basicamente, para pensar na promoção, a gente tem vários exemplos disso no dia a dia. Quando a gente liga a televisão, que está no intervalo, ou durante um programa que tem lá uma propaganda que passa sobre um determinado produto, tudo isso é feito de uma forma que gere em nós, consumidores, essa parte de querer experimentar determinado produto, ou às vezes me faz lembrar que eu estou com déficit de um produto e eu preciso comprá-lo, coisas desse tipo. Então, tudo que acontece no nosso dia a dia, quando a gente está numa rua, recebe um panfleto, vê um outdoor, coisas do tipo, são estratégias utilizadas pelas empresas para captar, para relembrar a gente de que determinado produto precisa ser comprado, que a gente está, então, precisando de alguma coisa. É nessa questão de gerar desejos, de gerar demandas. Então, é isso que a gente vai falar agora em relação à promoção. Olha comigo no quadro.
dando início ao nosso quarto P, que é de promoção. O que é a promoção? Então, o Marcos, diante de todos esses P's que estão sendo apresentados para ele, ele pergunta: o que é a promoção? Então, a promoção é a ação de informar ou lembrar consumidores sobre um produto ou marca, por meio de várias técnicas de comunicação e de persuasão. Lembrando que comunicação e persuasão, se há um empreendedor que vai buscar fazer uma promoção, são características que devem existir, porque ele tem que saber se comunicar. O administrador também, ele tem que saber se comunicar com a sua equipe. E a persuasão vem muito daquele comportamento que a gente vê no empreendedorismo, que é do grupo do conjunto poder. Então, quando você tem poder, você tem uma alta capacidade de persuasão, que é aquela capacidade que a gente tem de convencer as pessoas. Você convence. Lembra no vídeo que a gente viu há pouco do cachorrinho que convenceu os futuros donos a levá-lo para casa? Ele conseguiu persuadi-los. Ele conseguiu mostrar, fazendo uma boa propaganda do negócio dele, né, de tudo que ele fazia, persuadir esses donos para levá-lo para casa. Então, a promoção é usada para proteger também a imagem do produto ou serviço e manter a sua participação no mercado. E aí uma frase importante: uma promoção eficaz é capaz de aumentar a demanda pelo produto ou pelo serviço. Por que essa frase é importante? Vamos pensar numa propaganda que é muito comum da gente ver. Dia dos Namorados, Natal, Dia das Mães. Geralmente sempre as empresas lançam propagandas de perfume. Então, empresas que fazem essa parte cosmética ou perfumes resolvem lançar um perfume novo para aquele Dia das Mães, Dia dos Pais, Namorados, enfim. Quando ela lança esse perfume, ela faz uma propaganda, então você vê que ela investe muito dinheiro, e isso a gente está falando mais de grandes empresas, ok? Que fazem perfumes e investem, mas isso serve muito também para as pequenas empresas, porque elas investem muito recurso e montam lá uma boa propaganda do seu produto. No caso, a gente está falando do perfume, tá? Então, elas se aproveitam de datas especiais, principalmente para lançá-los. Quando ela faz essa propaganda, você, como consumidor, está lá assistindo. De repente, trocou de canal, se depara com uma propaganda. Aí você fala: olha que legal, esse perfume eu não conheço. Nisso, automaticamente, já vem à sua cabeça o seguinte: olha, posso comprar para mim ou posso dar de presente agora nessa data comemorativa. A gente sabe que isso acontece com todo mundo. O que gera em você? Te desperta uma curiosidade ou uma determinada até demanda, a gente pode dizer. Por quê? Você acaba tendo a oportunidade, né, assim que você tiver a oportunidade, de ir àquela loja e provar aquele perfume para saber se realmente ele é bom. Às vezes, a marca, você sabe que a marca é boa, e aí essa marca te ganha pelo design da embalagem. Às vezes é uma embalagem diferente, algo que você vê: nossa, esse produto parece ser bom. Tá vendo como a gente associa muito a qualidade, a própria forma, a embalagem, se ela é bem feita, se ela está bem produzida. Então, nesse caso, a gente já pensa dessa forma: como que será que eu consigo... a empresa pensa, como que eu consigo atrair esse espectador, esse consumidor para dentro da minha empresa? E nesse caso, ela se vale de todas essas artimanhas. E sim, ela está pensando, além do P de produto, ela pensa ao fazer a propaganda, no P de promoção. E lá na distribuição dela, ela vai pensar onde ela vai colocar esses produtos, aonde ela tem lojas, como que esse produto chega ao consumidor. Lembra que só é importante se o consumidor conseguir acesso a esses produtos? Então é nesse sentido. O que ela vai fazer? Ela vai tentar colocar aquele produto, vai investir na propaganda para colocar esse produto à disposição. Porque assim que o cliente vê a propaganda, se deparar com o produto, às vezes ele até vai atrás desse produto para que ele possa experimentá-lo e descobrir se é aquilo mesmo que ele precisa. Tá? Então é nesse sentido que a gente pensa e pode utilizar essa questão
de uma grande empresa para o nosso pequeno negócio, uma propaganda que a gente faz. Isso é comum também nessas empresas que fazem doces e bolos. Eles usam de ferramentas como a internet para poder atingir o cliente. Você gera a expectativa, aquela vontade de ter acesso a esse produto e consumi-lo, tá? Então, vamos continuar. Então, falamos da promoção. As pequenas empresas usam a promoção em graus variados. Diferente de uma grande empresa que a gente sabe que investe pesado na propaganda, né, que toda hora tem alguma coisa, a gente sabe que na pequena empresa nem sempre é essa massa excessiva de informação. Até porque, se a gente pensar numa pequena empresa, nem sempre o empreendedor ou o administrador ali terão recursos disponíveis de uma forma que seja suficiente para investir muito em promoção. Por isso que acontece em graus variados. Se o empreendedor entender que a promoção é apenas uma forma especial de comunicação, ele conseguirá fixar melhor o processo inteiro. Então, olha a grande dica aqui para o empreendedor, principalmente para o micro e pequeno empreendedor. Se ele entender que a promoção é uma forma especial de se comunicar com o outro, ou seja, se comunicar com o seu cliente, ele vai conseguir fixar melhor o processo inteiro. Então, esse processo de comunicação não será tão mais complicado. Essa é uma ideia lá do Marcos ao fazer as perguntas, né? O que é a promoção? Você está falando tanto isso, mas será que a promoção realmente é importante para um pequeno negócio? Será que eu não tenho que pensar mais em outras coisas do que a promoção? Então, é só entender que é uma forma especial de comunicação, ok? Na sequência, eu apresento uma figura para a gente captar bem essa mensagem que eu falo da comunicação. Então, vamos separar essa figura em dois momentos. Então, vamos pensar aqui que eu tenho um exemplo de um canal de comunicação pessoal. O que é isso? Quando a gente se comunica com uma outra pessoa, temos lá nós que estamos emitindo a mensagem e alguém que vai estar lá do outro lado para recebê-la. Seja pelo celular, por e-mail, pessoalmente, enfim. Ou até na televisão, quando a gente tem uma reportagem, tem alguém lá passando essa mensagem, então vem muito naquela noção de emissor, mensagem e receptor. Tem alguém tentando nos passar uma mensagem. Às vezes não está claro o que diz a mensagem, mas daí demanda da gente interpretação, ok? Basicamente a gente tem que pensar a promoção dessa forma. Então tem uma fonte, que também é conhecido como o emissor. O emissor ou a fonte dessa comunicação, nesse primeiro exemplo de uma comunicação pessoal, então eu não estou falando de empresa, são, por exemplo, os pais. Os pais, em determinado momento, eles têm um receptor que vai ouvir essa mensagem, que vai receber essa mensagem. Então, o receptor dessa fonte, que são os pais, é a filha na faculdade. Então, vamos pensar nessa comunicação entre os pais e uma filha na faculdade. Eles emitem uma mensagem, eles querem falar para a filha deles, nós te amamos. Tá? Então, poderia ser qualquer outra mensagem, mandando um recado para ela, um aviso, mas a mensagem que eles querem passar é nós te amamos, pensando na comunicação pessoal. Eles têm algumas opções de canal para enviar essa mensagem. Quais são essas opções? Então eu tenho aqui alguns exemplos e a gente sabe que tem muito mais exemplo que isso. Eles podem enviar nós te amamos para a filha por uma mensagem de e-mail. Eles podem dizer para ela que a ama, ainda que de uma outra forma, fazendo uma visita pessoalmente ao campus da universidade que essa filha estuda. Eles podem ainda mandar flores e uma mensagem de carinho para essa filha lá no campus onde ela estuda. Geralmente ela às vezes está estudando em uma outra cidade, os pais estão com saudade, querem se comunicar. Então aqui é um exemplo bem simples de uma comunicação.
A gente tem uma fonte, alguém que vai receber, então o emissor e o receptor, uma mensagem e a forma ou o canal pelo qual essa mensagem passará e chegará até o receptor. Como que isso funciona na empresa? Bom, se eu preciso entender que a promoção é uma forma especial de comunicação, eu posso fazer o mesmo critério que eu fiz para o canal de comunicação pessoal, eu consigo também passar para um canal de comunicação de pequenas empresas. Então vamos pensar no caso, uma fonte, por exemplo, que seja a empresa XYZ. Vamos pensar que é a empresa do Marcos. O Marcos quer abrir o negócio dele e aí ele tem essa empresa. Então os alunos dão essa explicação para ele. Olha, Marcos, vamos pensar que a sua empresa é essa. O que uma empresa, no fundo, quer sempre fazer? Quer falar para o cliente, compre o meu produto. Basicamente, toda empresa está no mercado para isso, para que as pessoas comprem o seu produto, para que aí ela tenha um retorno e consiga sobreviver no mercado. Então a mensagem é compre o meu produto, mas a gente sabe que uma empresa, 99% das vezes, para não dizer 100%, ela não vai falar para o cliente uma propaganda assim, compre o produto desta empresa. Ela não vai falar isso, mas ela vai dizer o seguinte, através das propagandas, da forma que ela escolheu de promoção, a pessoa que está ouvindo vai subentender que a empresa está querendo vender o seu produto. E aí ela escolhe como ela vai passar essa promoção e aí vai dar interpretação daquele receptor. Como que a empresa pode passar essa mensagem para o cliente dela? Então, lembrando que os clientes fazem esse papel de receptor. Então, como que ela pode fazer isso? Ela pode colocar um anúncio no jornal, ela pode fazer um telefonema de venda pessoal, ela pode trabalhar com brindes, tudo isso de uma forma para lembrar esses clientes de que essa empresa existe, que ela está fazendo uma ação promocional para lembrá-los de comprarem os seus produtos. E aí ela pode utilizar diversos canais de vendas para conseguir isso, tá? Então, pensando nessa parte, nas opções de canal, a gente sabe que não existem apenas esses canais, né? Então, uma empresa, ultimamente, a gente que tem muito acesso à internet, até no celular, que consegue já ver tudo ali rápido, de uma forma muito imediata, a gente tem acesso lá às ferramentas de mídia social. Então, por exemplo, Facebook, Instagram, Twitter, esse tipo de coisa. O Instagram, ele tem sido utilizado muito por essas empresas que querem fazer uma pequena demonstração a partir daqueles vídeos pequenininhos sobre os seus produtos. Então, eu tenho exemplos de alunos que eram micro e pequenos empreendedores em um projeto que eu trabalhei, que eles utilizavam muito do Instagram e do Facebook para alcançar esses clientes. De que forma que eles faziam isso? Com aqueles vídeos rápidos que mostravam o produto sendo preparado. Então ali você já tinha uma noção da qualidade do produto, da higiene, da matéria-prima utilizada. Tudo isso, o consumidor, quando ele olha, vamos pensar que o consumidor somos nós. A gente também, quando olha isso, isso chama a nossa atenção. A gente já associa a qualidade, tudo isso. Então, a gente se utiliza desses diversos canais para a gente chamar a atenção do nosso consumidor. Ainda que não esteja explicitamente escrito compre o meu produto, eu estou falando para o meu cliente, olha, tudo que eu preparei para que você goste, para que você compre. Nesse sentido, a gente gera uma necessidade. Quando você mostra um produto que às vezes o cliente não conhecia, ele até então não sabia que ele precisava daquilo, mas o marketing tem esse poder, essa persuasão de, na comunicação, na sua promoção, de chamar a atenção desse cliente e aí provocá-lo no sentido de querer comprar o seu produto, tá? Então é nesse sentido que a gente pensa na nossa promoção, para que ela seja cada vez mais utilizada, que tenha cada vez mais resultado. Mas lembrando, uma das falhas desse micro e pequeno empreendedor quando investe em marketing é não acompanhar o desempenho. Então, se às vezes eu tenho lá um pequeno negócio
quero investir pesado em promoção, mas esqueço os meus outros P's, muitas vezes eu não tenho o retorno esperado. Não adianta eu falar que o meu produto é o melhor do mundo, sendo que o cliente vai chegar lá e constatar que o produto não é tão bom assim, acaba manchando a minha reputação e isso não vai trazer resultado. Então eu vou investir muito recurso, dinheiro, trabalho naquilo e não tenho resultado. Por isso que é importante essa questão do desempenho, de avaliar o desempenho e saber se tudo aquilo que eu estou colocando na empresa está me dando um retorno, beleza? Então, vamos continuar falando da promoção. O Marcos, conversando com os alunos, ele questiona o seguinte: e quais as formas mais usadas pelas empresas, então? As empresas principalmente de pequeno e médio porte, mas ele quer saber das empresas de um modo geral, para fazer a promoção dos seus produtos. E os alunos respondem para ele que existem 4 formas principais utilizadas na promoção. A primeira é a propaganda. Então essa é a que a gente mais conhece e a mais fácil, talvez, de aplicar. Por exemplo, você mostra o seu produto para os outros, então você se comunica através de jornais, revistas, rádio, televisão, embora a gente saiba que a televisão é um dos meios de divulgação mais caros que existe. A parte de internet, então você tendo uma conta lá no Instagram, uma conta no Facebook, consegue muito atingir uma população. Porque a gente acaba tendo, por essas ferramentas de mídia social, como eu acabei de dizer, Facebook, Instagram, entre outros, a gente consegue ter a própria propaganda boca a boca. Mas é uma propaganda que eu chamo propaganda olho a olho. Por quê? Você passa o olho, gostou, você curte, uma pessoa viu que você curtiu, acaba vendo, um link patrocinado que aparece lá. O próprio YouTube, quando ele tem vídeo, ele coloca um anúncio que a gente às vezes acha chato, mas aquilo às vezes fica na nossa cabeça. A gente lembra daquele anúncio, lembra de que aquilo foi usado por determinada pessoa. Por exemplo, quando um artista de novela usa um produto lá na novela, ele faz a propaganda daquele produto, ele está fazendo um merchandising. Isso a gente não se aplica tanto a pequenas e microempresas, mas é uma realidade que, quem sabe, quando você começar a crescer, expandir o seu negócio, você não chegue até isso, né? Muitas empresas começam mesmo de pequeno e acabam crescendo e tomando um volume muito superior. A parte de telemarketing, né, que a gente acaba recebendo ligação, tem muitas pessoas que têm o hábito de aceitar compras, de realizar compras ou conhecer produtos por telefone, então ainda é uma realidade. Os outdoors, então você está passando em determinado lugar, vê um outdoor que fala assim, olha, a 5 minutos daqui, atrás de determinado ponto de referência você encontra essa comida, encontra esse lugar para diversão. Isso chama atenção e passa essa ideia de venda do produto. Parte de representantes de vendas, então empresas, isso a gente costuma ver muito na empresa de medicamento, onde ela tem representantes de vendas específicos para irem aos consultórios médicos oferecer os produtos. Então ele entrega amostra grátis, coisas do tipo. Ofertas promocionais, descontos. Quem não gosta de ir num lugar e ver lá, pague 2, mas leve 3? Quando o desconto é real, que a gente sabe que também tem muita preço psicológico que acaba te fazendo comprar, mas nem sempre o benefício é tão grande assim. Cupons de desconto. Quem não comprou ainda em compra coletiva, hoje, compra coletiva também é sinônimo de qualidade. Você compra um produto muito mais barato, em alguns casos, chega no lugar e tem um produto tão bom quanto se você tivesse comprado pelo preço normal. Amostra grátis. Todo mundo às vezes experimenta um cosmético, um protetor solar em amostra grátis, acaba gostando e volta a comprar, porque já conheceu o produto e viu que é bom. Os brindes, então um brinde, às vezes você vai num evento, o evento ele faz muito isso, você vai num evento, o evento é um serviço, você não tem uma tangibilidade desse serviço, mas de que forma você acaba lembrando desse evento? Pelos brindes que você recebe, uma caneta, uma agenda. Eles fazem isso de uma forma importante para que você
lembre daquele evento, para que vire uma referência num evento que você fez. Então isso acontece muito, a entrega de brindes. Relações públicas, então isso acontece também mais em empresas maiores, quando ela faz eventos especiais, mas uma empresa pequena pode fazer um coquetel de inauguração, um coquetel de Dia das Mães, loja de roupa faz muito isso. Informativos especiais, às vezes chega no e-mail da pessoa, até um informativo de parabéns no aniversário, quando chega algo, quando você ganha também um brinde por ser seu aniversário, acima de uma compra de determinado valor, enfim. E aí no caso mais que a gente vê em empresas grandes, que é mais raro de acontecer, que é a conferência de imprensa, ok? Falando ainda da promoção, uma coisa que é preocupante é o quanto gastar com promoção. Então, o Marcos também tem essa dúvida, como será que eu devo gastar com a promoção? Já que ela é tão importante, de que forma que eu chego a esse valor ideal? Será que tem uma fórmula matemática para isso? Vamos ver o que os alunos da empresa Júnior responderam para ele. Não há nenhuma fórmula matemática para isso. No entanto, os alunos falam para ele que existem 4 métodos para orçar os recursos para a promoção de pequenas empresas. E aí tem 4 métodos aqui, mas que também estão na figura do slide seguinte. Então vamos olhar. Método de 4 passos para determinar um orçamento promocional. Primeiro, você determina o que é necessário para obter resultado. Por quê? Como que eu faço isso? É uma decisão. A gente tem que tomar decisão como administrador. Então, isso aqui é muito mais comum de acontecer quando a empresa já tem um tempo no mercado, porque aí você sabe realmente a ação que você faz e o resultado que ela gera. Aí você também pode alocar uma porcentagem de vendas. Então, em cima das minhas vendas, determinado percentual eu vou usar para minha promoção. Você ainda decide o quanto pode ser gasto. Você sabe que tem um orçamento mensal e quanto daquilo pode ser destinado para a parte promocional da empresa. Ou ainda uma outra opção é gastar tanto quanto o concorrente. A gente pensa nisso quando a gente fala de benchmarking. O que é o benchmarking? Quando você olha para o seu concorrente e vê o que ele tem de boas práticas que você consegue aplicar no seu negócio. Nesse caso, de repente gastar tanto quanto ele gasta para você se manter, por exemplo, naquela estratégia de defesa, de tentar manter as suas ações promocionais, mas sem sofrer muito em relação à concorrência. Quando você tem esses 4 passos, então esses 4 métodos, na verdade, para poder determinar um orçamento promocional, você precisa passar por um processo de comparação, onde você compara esses passos, esses métodos e vê aquele que mais se aplica à realidade do seu negócio. Quando você passa por esse processo de comparação, ou seja, quando você avalia que realmente você estuda 4 propostas, você consegue tomar uma decisão, mas a gente só toma decisão quando tem segurança, quando a gente busca informações realmente relevantes, para que daí de fato você alcance, tenha o resultado do seu orçamento promocional, ok? Então, a gente tem aí os 4 passos para determinar um orçamento promocional, sabendo que não há uma fórmula mágica, mas é importante. O slide seguinte vai fazer um resumo. Então, de toda essa conversa que o Marcos teve com a equipe, ele conseguiu sintetizar tudo isso a partir de um resumo que diz para ele o que são os 4 P's. Então, olha comigo no quadro todo esse resumo do que a gente viu até agora. Quando eu pensar em produto, eu tenho que ter que o princípio desse P de produto é basicamente o que vender. Para isso, eu tenho que pensar nas características desse produto, no seu design, linha de produtos, embalagens, garantias e serviços. Qual que é o objetivo disso? Desenvolver benefícios. Então, atender o meu cliente, agregar valor e desenvolver benefícios, que o meu produto seja útil. Quando eu penso no meu preço, eu já estou pensando no princípio de por qual preço vender. Para isso eu trabalho com a minha tabela de preços,
os descontos que eu posso dar, a forma de pagamento e o crédito disponível para isso. O objetivo do preço é gerar valor, não apenas no preço. Eu quero que o meu cliente olhe e entenda que há um custo-benefício. Às vezes algo é mais caro, mas ele me proporciona mais benefícios. Então, quando eu penso no produto e no preço, eu penso muito nessa relação custo-benefício. A parte da praça, eu estou pensando em como vender. E aí eu penso na minha configuração do ponto de venda, minha forma de distribuição, quais serão os meus canais de vendas, com o objetivo de ter presença no mercado, que é o market share, então a participação de mercado. E a promoção? Eu estou pensando basicamente na comunicação, de que forma eu divulgo o meu produto. Então, eu utilizo propaganda, publicidade, brindes, relações públicas, entre outros. Com isso, eu comunico ao meu cliente as vantagens de se comprar o meu produto, tá? Então, esse quadro, ele resume muito bem os 4 P's. Mas a gente sabe que os 4 P's, eles não são apenas as únicas partes importantes em toda essa parte de estratégia. Eles são fundamentais, a gente nunca pode perder isso de vista, que eles são fundamentais. Para eu ter uma boa estratégia de marketing, eu utilizo o composto de marketing que estão aí os 4 P's. Mas a gente sabe que tem outras variáveis que auxiliam nesse processo. É por isso que tem uma pergunta lá do início da aula, do convite ao estudo, que eu faço o seguinte: será que os 4 P's são suficientes para o pequeno e micro negócio? Eu já posso adiantar que eles são essenciais, mas que sempre a gente consegue uma mãozinha ali para melhorar esses processos. De que forma que eu posso dizer isso? Quando a gente pensa na atualização dos 4 P's. Olha comigo no quadro. Atualizando os 4 P's. É importante ressaltar que outros P's, então também chamados de P's, são importantes nesse processo de marketing. A gente falou dos fundamentais, que o pequeno e microempreendedor não podem tirar da mente. Mas a gente sabe que as pessoas são fundamentais, elementos-chave nesse processo. Os funcionários, eles são fundamentais para o sucesso do marketing, porque são eles que vão passar os produtos adiante, né? Nós treinamos pessoas para que eles conquistem nossos clientes. E os consumidores, sendo pessoas, as empresas devem então compreender suas vidas. A gente deve olhar para esse cliente e entender qual é o seu desejo, qual é a sua demanda. Os processos. O administrador trabalha muito com processo, né? Então isso vai envolver a criatividade de sempre estar inovando nos processos, manter a disciplina e também a estrutura. A criatividade, a disciplina e a estrutura devem ser incorporadas à administração de marketing. Isso tem que fazer parte desse processo diário que é o marketing na empresa. Os programas, todas as atividades da empresa direcionadas aos consumidores. Se o foco do pequeno e micro negócio é o consumidor final, tudo que eu preciso fazer tem que estar voltado para ele. E por fim, o P, um P atualizado de performance, que é o leque de possíveis indicadores de resultado que tenham implicações financeiras e também não financeiras, como a lucratividade, responsabilidade social, entre outros. Por que eu gosto de falar essa parte de responsabilidade social, a questão da performance? Porque é o seguinte, as empresas, quando elas são micro e pequenas empresas, elas acham que o objetivo principal é o lucro. Eu tenho que trabalhar muito, ter resultado e ter lucro, para que eu consiga pagar meus impostos e viver bem. Porque muitas vezes eu deixo o meu emprego para abrir o meu negócio. Então a gente sabe que é muito dificultoso a vida de um empreendedor no país. Mas, com pequenas ações, a gente também consegue ter essa questão da performance visando a não lucratividade. De que forma? A sua empresa, muitas vezes, ela vai lá, recebe os produtos do atacadista e gera lá muitas caixas de papelão, por exemplo. De que forma você consegue contribuir também para a sociedade? Então, aí pensando na sustentabilidade, que é algo muito importante.
Você pode fazer uma parceria com uma indústria de reciclagem para destinar esse material para a indústria. Você fomenta a comunidade local e contribui também para o meio ambiente. São coisas que as empresas, principalmente conforme elas vão avançando, onde elas vão se expandindo, criando filiais, né, vira multinacional, elas conseguem fazer muito. Avançar nessa questão também de performance através de responsabilidade social, de buscar outras variáveis para agregar valor ao negócio. A gente sabe que o cliente, cada vez mais antenado, ele vai prestar atenção nisso. Se uma empresa é socialmente responsável, muitas vezes vai chamar a atenção do cliente. Então, com pequenas ações, você também, como micro e pequeno empreendedor, também consegue fazer isso. Lembrando que o pequeno empreendedor, se a gente seguir o BNDES, ele já tem um bom faturamento, um faturamento até muito alto, perto dos micro e pequenos empreendedores. Então, é possível sim realizar ações, porque isso auxilia na reputação da sua empresa e também auxilia na questão do seu marketing, ok? Espero que você tenha gostado da aula, que ela te sirva para outras experiências além da universidade e que seja útil em algum momento você como administrador que vai seguir essa carreira e essa profissão que é tão legal, ok? Agradeço pela sua atenção, desejo muito sucesso na sua carreira e quem sabe até uma próxima.